Maxi lindos, sejam muito bem-vindos. Eu tenho certeza que vocês vão amar o MaxiCast de hoje. Tá aqui no estúdio conosco uma profissional fantástica que vocês têm muita curiosidade, que eu tenho certeza, e você, mulher, não pode perder, porque o ramo, a profissão que ela tá hoje é inovadora. Apresento a vocês Daiane Priscila de Paula Deus. Bom, nem todo mundo sabe, mas a Daiane, ela é farmacêutica e ela é farmacêutica esteta e vai explicar para nós um pouquinho hoje, certo? É isso mesmo. Tá bom, Dai. Então vamos lá. Você esqueceu de falar que eu sou sua irmã. Espera! Ah, Pior tá. que eu, não tô falando? Corta, Bom, corta. então é assim. Daiane, presta atenção. Tá bom. Vai, Se comporta. Tá. Essa menina, velho, não é fácil. Bom, então assim, nós vamos falar da Daiane mulher. A Daiane que está atrás do profissional. Porque como o tema do nosso MaxiCast aqui são as mulheres, a gente precisa mostrar para as pessoas do Instagram, de toda a internet, o que acontece, quem é a pessoa por trás da profissional. Porque todo mundo vê a Daiane bonita, né? Sempre maquiada, sempre arrumada, glamour. Mas e essa Daiane que foi construída, que é a doutora Daiane Priscila? Então, assim, seja muito bem-vinda. Obrigada, minha irmã. Eu gostaria, Daiane, que você se apresentasse para o nosso público e você contasse um pouquinho de você. Tá bom, vou contar sim. Né? Eu sou a Daiane Priscila de Paula Deus, sou farmacêutica há 12 anos, né? Me formei por linda inspiração da minha irmã, André Cristina de Paula Deus. E eu sou formada há 12 anos e faz 3 anos que eu decidi realizar um sonho, que era ir para a parte da estética. Certo. Né? Então, assim, calma, vamos lá. Vamos falar primeiro da Daiane menina. Você é a única da sua família? Não. Quantos irmãos vocês são? Nós somos em 3, né? Quem são os seus irmãos? Você, maravilhosa da minha vida, que eu É amo. isso, gente. Ela é a caçulinha lá de casa. Que É, sonho. e tem o nosso irmão, o Júnior, também, que é na Que tá parte... no meio de nós duas. Sim. Como é que foi a sua infância? Você já tinha decidido ser farmacêutica esteta? Não. Como é que foi a sua infância? Quando que você percebeu que você ia para a área da saúde? Nossa, eu não imaginava, né? Porque primeiramente, eu me formei em matemática, como você sabe, né? Que eu também segui você, que você também é formado em biologia. Gente, o negócio é o seguinte, a Daiane, ela é a caçula. E a caçula tem uma ilusão, né? Que a mais velha vai contar o caminho para ela. Mas ela, inicialmente, foi professora de matemática, porque ela já tinha professores na família, é isso? Sim, isso. E aí eu fiz e dei um ano, ministrei um ano de aula e daí eu falei, não é isso que eu quero para minha vida. E aí eu tenho uma irmã que se chama Andréia, e aí ela estava iniciando essa parte de abrir farmácia aqui em Dourados. Uhum. Ela olhou para mim e falou assim, Dai, por que você não faz farmácia e vem trabalhar comigo? E aí foi mais ou menos assim que aconteceu. Eu gostava, né? Eu tinha uma aptidão, mas eu tinha muito medo da parte anatômica, de como que ia se desenvolver. E aí era muito legal, porque eu falava, você vai, engole o choro. E eu fui engolindo o choro, né? E deu tudo certo. Graças a Deus, né? Eu consegui concluir com sucesso. Mas assim, você concluiu a faculdade por conta desse momento que eu já estava lá abrindo a farmácia e falei, Daiane, vem para cá, se é isso que você quer, se você não está feliz onde você está, né, lecionando, tem N possibilidades. Sim. Aí você veio para fazer farmácia. Sim. Mas você fez farmácia. A Daiane Priscila, desse momento, já sabia que ela ia para estética ou não? Talvez sim. Pode falar a verdade? Lógico, toda Tá a bom. verdade. Eu não vou te bater, nem te deixar de Então castigo. não me bata. Eu não vou te deixar de castigo. Não, eu sempre gostei desse ato de cuidar, né? No entanto, que eu me identifiquei muito com a farmácia, né? No ato de atender no balcão, por cuidar, pelo zelo de servir a outra pessoa. E eu me sentia muito realizada quando eu servia na parte da beleza.
na questão das amigas, de cuidar, de autocuidado, e eu sempre soube... Os dermos do... Sim, dos dermos, que depois eu fui conhecendo diante da farmácia, diante da tecnologia que se tem hoje, de como que você pode prolongar a sua juventude, o seu bem-estar, e tudo isso foi me envolvendo. E aí, eu trabalhava com a minha irmã, né, eu trabalhava, né, eu era farmacêutica dela, e trabalhava no financeiro. E eu iniciei a primeira turma aqui de Dourados, eu iniciei. Tá, calma. Primeiro a Daiane, lá menina, certo? Sim. Vamos voltar um pouquinho aí na história, tá bom, gente? A Daiane menina. A Daiane menina foi influenciada pela irmã mais velha. Sim. Cara, você vai falar isso toda a entrevista. Tá. Sim, ela persuadiu. Ela me conquistou. Ela já me... Não, ó, gente, tem uma coisa que a gente precisa deixar claro dessa entrevista, ó. Eu sou quase 9 anos mais velha que ela. Então, é lógico que eu acabei influenciando. Mas não foi pra mal, né? Eu não vejo na verdade, isso pro assim, mal. É que eu, com paixão naquilo que eu fazia, ela se via... Esse negócio deve ser muito bom, porque a minha irmã tá feliz. Com certeza, né? E daí, nesse processo, onde é que apareceu o seu companheiro? Tava lá na faculdade, como é que foi? O Lucas, eu conheci o Lucas na igreja. Porque a minha irmã também... Mentira, mas é verdade. Porque a nossa família, nós somos católicos. E a nossa família sempre foi uma família que ela sempre se posicionou diante da igreja. A gente sempre frequentou. E teve uma época lá, mais ou menos da adolescência, entrando ali, eu comecei a me ficar rebelde, rebeliar, né? E aí a minha irmã veio para mim e falou assim, não, você não vai ficar assim, não, você vai para a igreja. Então, eu comecei a construir, na época você cantava na igreja, e aí você servia lá na São Carlos, e você falou, não, você vai junto comigo. E eu fui para São Carlos com você. E onde que você conheceu o Lucas? O Lucas eu conheci na igreja, no acampamento Emaús. No acampamento Emaús. Isso. Então, assim... Foi importante você ter uma companhia masculina, você casar para essas decisões que você tomou depois? Com certeza. O Lucas, hoje, ele influencia... porque toda mulher, ela quer se sentir cuidada, quer se sentir protegida, né? Quer se sentir amparada. E o Lucas consegue responder isso para mim. Uhum. Né? Ele consegue me apoiar nas minhas decisões, ele consegue falar, não, espera, né? E eu me senti, na verdade, ele me incentivava, me dava força para eu progredir, sem contar que ela também influenciava o Lucas. Bom, então você estava lá, já estava na sua carreira, já estava trabalhando, fez essa mudança de carreira, então essa mudança de uma profissão para outra trouxe consequências. Sim. E você também encontrou nesse momento o Lucas, que é seu esposo hoje. Conta pra nós, essa mudança drástica. Você ficou ansiosa, você ficou preocupada? Com o que você viveu nesse momento? Quais foram os seus desafios? Da transição. Eu fiquei bem ansiosa, né? Na verdade, foi assim, difícil, porque a gente já tinha planos em se casar, né? O Lucas, ele sempre deixou, apesar dele ser 4 anos mais novo que eu, ele sempre deixou muito claro que ele queria casar e construir a família dele, né? Ele não tinha ainda terminado a faculdade, mas ele queria casar. E então, eu pensava, né? Como que eu vou agora fazer outra faculdade, demorar mais 5 anos para eu poder retomar a vida, para eu poder casar? Então, assim, ele conseguiu, apesar de ele ser mais novo, ele conseguiu ali me ajudar, me orientar, para que a gente continuasse caminhando e olhando para a direção certa, que era o nosso casamento. Então, você foi à busca do sonho. Sim. Certo? De conquistar esse lar. Você diria que é tarde para você começar? Para as mulheres que estão ouvindo a gente? Não, nunca é tarde. Quando é o momento de você começar? Quando você sente no coração que você está pronta. Então, você tem que ter nos 18, nos 21, como que é? Olha, a idade, né, lógico, né, acima dos 18, mas é o momento que você decide. Porque você foi professora, depois Sim. você foi farmacêutica e farmacêutica esteta. Você estava percebendo o movimento que a gente Sim. vê aqui. E para esse movimento, a mulher precisa
ter força. Sim. De onde que você tirou essa força? Deus, da minha família, do meu marido, né? Essa força, eu fui amadurecendo. Na verdade, eu falo assim, quando eu casei com o Lucas, graças a Deus que a gente fez mulher única, né? Porque, assim, eu falo que senão ele tinha... a gente tinha separado. Porque eu era uma menina mimada, que queria tudo no meu tempo. Você era caçulinha? Eu sou caçulinha. Eu era uma menina A mimada. caçulinha, gente, me emburrava, era uma coisa louca. Que queria tudo no meu tempo. E Deus foi mostrando para mim, né? Que Ele queria de mim uma mulher. Então, na nossa história, eu passei por várias provações, inclusive a maternidade, que foi uma luta, né? Você lembra de quando que a gente sonhava em eu engravidar, e depois a gente descobriu que eu não poderia, que dá outro podcast também, né? Que eu não poderia engravidar, mas que Deus permitiu, né? Através de muita oração. Então foram vários desafios. Foram. E nisso eu fui amadurecendo. Então e aí, Deus precisa estar presente nesse momento. Precisa. Pra você. Hoje você considera que você está no seu lugar profissional? Sim, eu considero. Hoje eu me sinto plenamente realizada. Conta pro pessoal que não conhece, que não sabe seu perfil, até vou deixar o perfil dela aqui embaixo para vocês do Instagram. Qual é a sua especialidade hoje como farmacêutica esteta? Eu sou especialista em harmonização glútea. Explica pro pessoal. A harmonização glútea é a harmonização do glúteo, né? Eu trabalho com bioestimulador de colágeno, com um preenchedor, que é o ácido hialurônico, e a suplementação glútea, né? Eu falo para as meninas assim, um é comidinha para o colágeno, o outro é comidinha para o músculo, e um faz o levantamento dérmico. Então, com esses três produtos, a gente consegue entregar um resultado maravilhoso. Mas eu achei assim, todas as mulheres brasileiras são bundudas. Nem todas. Não é assim? Não, não é assim. E só mulher? Não, tem homem, mas, né, Tem homem? Tem homem, mas eu atendo, mais meu público é mulher, né? Eu atendo mais mulheres. Por quê? Porque eu me identifico muito, né? É uma coisa que a gente sempre conversou também, que você sempre falava para mim, né? O que talvez para outra pessoa é bobeira, mas para muitas mulheres é sonho, é realização, é poder colocar um vestido e você se sentir bem com você, é você poder olhar para você no espelho e olhar e gostar daquilo que você vê, né? Porque às vezes você acaba se escondendo dentro da roupa, diante de uma roupa, ou não tirando fotos, porque você não está feliz com aquilo que você vê. Para a mulher, o reflexo dela no espelho, essa autoaceitação, você considera que é saúde? Com certeza, né? Saúde, é bem-estar, porque não só ela se beneficia, né? Eu sempre falo assim, que você não pode dar aquilo que você não tem. Então, se você, mulher, não se cuida, se você não se valoriza, se você não olha para você, só olha para a família, só olha para o filho, só olha para o marido, só olha para os outros, o que você vai dar? E é principalmente para os filhos, para o marido. O que você vai dar para o seu marido? O que você vai dar para os seus filhos? Se você não se dá amor, então a gente primeiramente tem que se cuidar. A gente tem que cuidar da nossa autoestima, a gente tem que se olhar no espelho e gostar daquilo que vê. Porque a estética, ela não é vaidade, ela é autoestima, ela é necessária, ela é fundamental, né? A estética não só em procedimentos de harmonização, mas também cabelo, maquiagem, roupas. Faz parte da saúde, então, da família, uma mulher bem tratada? Sim. Como é que você vê assim, as pacientes que você termina o tratamento glúteo, vamos falar o bumbum, que estão com aquele bumbum redondinho, durinho. Eu queria assim, saber qual que é a sensação da cara daquelas mulheres. É maravilhoso. Assim, eu tenho pacientes que, nossa, a família agradece. Né? A família? A família agradece. Mas peraí, não é a mulher que foi lá fazer? Pois é, mas o marido. E tem maridos que me procuram. Porque Maridos te procuram pra falar o quê? Que querem Bênção de Deus, você que querem que a esposa faça. Que quer que a esposa faça. Querem. Gente, coisa interessante, né? Sim. Então é um tratamento que, quando feito para mulher, você pode restaurar um relacionamento. Com certeza. Um dos fatores que elas reclamam muito para mim, geralmente eu recebo mulher casada, né, que ela já passou, ela já teve filhos, então o corpo já se transformou, né, e não tem problema nenhum. Mas ela já não se sente tão bem.
E aí, uma das queixas dela é que elas não conseguem namorar mais na luz, no claro. Ah, só quer fazer Namorar, sexo com a luz apagada. Sim, isso. E o marido se incomoda, porque o marido, né, o homem, ele tem um outro instinto totalmente diferente da mulher. Mas isso incomoda o marido. Incomodava o marido dela, né? E aí, depois que ela fez a harmonização, a gente cuidou do corpo dela como um todo, né? E ela fala, Dai, hoje eu sou outra pessoa. Hoje... E ela tinha um sonho de colocar um top e um short e malhar na academia com o glúteo dela. Olha isso, gente. Então, isso é muito transformador, é edificador para mim, como profissional, que eu vejo que elas saem de lá realmente realizadas por estar construindo um glúteo, por estar levando também bem-estar para sua família, para os filhos. E bem-estar sexual. Com que certeza. no relacionamento é muito importante, Sim. né? Você imagina, que a gente estava falando agora há pouco, chegou numa determinada fase e acabou isso na sua vida. Como que acabou se você é uma mulher casada? Então, vamos viver como irmãos? Não. É diferente no relacionamento. Não, isso não é plano de Deus, né? Porque o sexo foi feito por Deus. Né? E isso é uma das coisas que a mulher precisa se conscientizar. Sim. O tanto que a saúde sexual dela é importante para o bem-estar dela e da família. Porque uma mulher bem-humorada... uma mulher bem-humorada, ela salva gerações. Salva. Não é verdade? Sim. Lá no seu consultório. Então, você recebe homens, você recebe mulheres e você só faz glúteo. Não, eu faço harmonização facial também e faço corporal. Me fala assim, da facial. Eu sigo lá no seu Instagram e percebo assim que as mulheres buscam muito a boca. Sim, acho que por causa da minha boca. Dá um close na boca. Eu vou contar pra todo mundo. O apelido dela era Lobó. Beiçuda. Até hoje, o Júnior, que é o nosso irmão, me chamou de beiçuda. Ela sofreu muito bullying, gente. Era beiçuda. Porque os lábios dela sempre foram bonitos e as mulheres buscam a boca. Por que uma mulher quer uma boca carnuda? A boca, olha... É só uma jovem? Não. Porque assim, gente, a boca, ela é a cereja do bolo. Porque você pode harmonizar o rosto da pessoa inteiro. Você pode tratar a pele, ela pode ficar com uma pele boa, ela pode ficar sem ruga. Mas a hora que põe a boca, você devolve toda a juventude para ela. Porque a boca rejuvenesce. A juventude, né? Porque a mulher vai perdendo com o passar dos anos. Sim, a gente perde os lábios, né? Os coxinhos de gordura, né? Tudo desce. O que é coxinho de gordura? Coxinhos de gordura são depósitos de gordura que a gente tem no rosto. E quando você é mais novo, você tem? Sim, eu falo assim, que beleza, aos 20 vem de graça, mas aos 40... a gente tem que comprar. Não tem jeito. Ótimo. Né? Tem que dar um corte maravilhoso. Como é que é? Repete, por favor. A beleza, aos 20, ela vem de graça. Mas aos 40, a gente tem que comprar. E me explica assim. Eu vou esperar eu ter 40 anos, eu vou esperar eu ficar mais velha. Como que é isso pro esteta, pro farmacêutico esteta? Olha... enquanto antes essa pessoa iniciar os tratamentos cuidados, né? Não só botox, bioestimulador de colágeno, preenchedores, mas ela também eu sempre falo para as meninas que elas precisam ter uma associação, reposição de vitaminas, ela tem que estar em dia, né? Ela precisa estar indo no ginecologista. Eu recebo muitas mulheres que estão passando pela menopausa e elas não vão ao médico. Então, isso dificulta o trabalho, porque eu jogo só coisa boa dentro do organismo dela. Eu coloco bioestimulador de colágeno, que é tudo que o corpo quer. E o próprio corpo já produz. Sim, e aí ele começa a ficar em déficit. O que ele faz quando eu coloco? Ele vai lá e pega da onde eu coloquei e leva para as articulações e leva para onde ele está precisando. Então, o resultado ali que era para ficar 100%, ele já não vai ficar mais. Ele vai ficar 50%, 70%. Então, ela precisa estar fazendo essa reposição de vitamina. Então, o estresse, que ele tem um efeito oxidativo Sim. no corpo da mulher. Uma mulher muito estressada vai ter menos colágeno? Com certeza, mais radical livre, né? Isso, o envelhecimento dela pode ser até precoce. Eu tenho um paciente de 23 anos que tem uma flacidez absurda.
E a gente já faz bioestimulador de colágeno nela para poder tratar, não para que ela venha preencher ao ponto de ficar com o rosto inflado, mas que a pele volte a tracionar, que ela volte a produzir colágeno, né? Tudo diante de uma vida que a gente leva hoje, que é, vamos dizer assim, sem regras, é muita bebida alcoólica, é muito cigarro, noites que não são dormidas direito. Tudo isso prejudica no resultado do tratamento que você vai fazer. Com certeza. Ou a gente antecipa, né? No caso dessa minha paciente de 23 anos, o dela, né? Por exemplo, uma pessoa que tem uma vida aparentemente saudável, ou que ela coma, pelo menos saudável, não coma tanto fast food, ela é mais tardio. Começa lá pelos 27, 28, 30, né? Das meninas, geralmente eu recebo também meninas mais novas, e a gente inicia mais cedo, por conta da má alimentação que ela vem, dos maus hábitos adquiridos. Bom, então assim, Dai, hoje nós temos mulheres com dificuldade desse recomeço. Às vezes ela acha que já passou, que o tempo já passou. E o que eu gosto muito da sua história foi fazer esse movimento de vários dias na sua profissão e ter essa coragem de mudar. Então, você estava lá inicialmente como professora de matemática, depois como farmacêutica na farmácia, no segundo momento pro financeiro, de repente teve a maternidade, de repente uma outra mudança. Sim. Entendeu? Então, eu queria assim, explorar esse movimento na Daiane profissional. Tá. Então, na verdade, assim, Déia, eu acredito que eu precisava passar por tudo isso, né, para eu poder amadurecer. Hoje, na profissão, né, no que eu realizo como farmacêutica esteta, eu precisava ter uma maturidade. Porque, assim, senão a gente não consegue realizar, né, o sonho da gente. Tanto por N fatores de riscos, né, que você assume diante do paciente, né, ali, quanto também um momento de tomar decisões que exigiam maturidade de mim. Por exemplo, você sabe que eu amo você, que você sempre me inspirou. E esse elo de nós muito forte. Sempre foi muito forte. Então, assim, eu como irmã, amando ela como eu amo, ver ela fazer esse movimento, tendo a coragem de falar para mim, não é isso que eu quero isso. E que foi muito difícil para mim, que você sabe. Difícil, tanto para ela quanto para mim. Até hoje as pessoas me perguntam, nossa, mas por que você deixou a sua irmã? Me dói. E ainda tem gente que fala assim, mas você, e a Daiane? Né? Fala, então, me a dói. Não trabalha mais Mas comigo. eu senti que eu precisava realizar vamos dizer, esse sonho. Ou eu buscava, né? Seria achar o seu lugar? Sim, eu buscava em me sentir realizada no meu lugar. Né? Eu queria buscar, mas eu também não tinha força, porque eu não queria cortar o elo com você. Porque, para mim, né, além de eu estar perto de você, a gente trabalhar em família, era cômodo. Né? Porque você me puxava. É um elo muito bom. Nós somos duas irmãs que somos amigas. Isso é muito difícil de você encontrar. Hoje em dia a gente tem irmãos, mas sempre foi muito prazeroso a gente trabalhar, pelo menos para mim, porque eu mandava ela obedecer, eu sou a mais velha. Isso é verdade. Mas ela fazer esse movimento e achar o lugar. E então você percebe que isso foi importante. Foi importantíssimo. Para a maturidade, né, do hoje. Sim, foi muito importante. E nesse percurso, nós tivemos algumas surpresas. Sim. Como é que foi a Daiane mulher que queria ser mãe? Então, na verdade, né, eu acho que eu não estava preparada para ser mulher, né? Você, o meu pai, a mãe, né, o Júnior, sempre me trataram como uma princesa, um bebê da casa. E aí, eu não me sentia mãe. Eu precisei passar por tudo o que passei diante da dificuldade de engravidar, de ter as trompas obstruídas, de ter que lutar pelas meninas, né, para eu amadurecer. Porque daí foi despertar em mim a mulher, né? Aí eu lembro que você falava para mim assim, meu bebê vai ter outro bebê. E depois eu tive outro bebê. E foi um bebê em cima do outro. E eu tive que amadurecer. Então, peraí, então, você teve uma filha. Primeiro não podia ter filho. Não podia.
Depois engravidou. Engravidei da Maria Júlia. Depois da Maria Júlia, 9 você estava meses. esperando a Não. Maria Clara? Quando a Maria Júlia fez 9 meses, eu engravidei da Maria Clara. Então, olha a quantidade de desafios aqui. Que Foi forte que você muito é, né? forte. Nossa, e tudo isso ainda nossa mãe foi embora. Né? Para outra cidade e me deixou com a Maria Júlia, que tinha 2 anos e 2 meses, e a Maria Clara, que tinha 7 rede meses. de apoio. Totalmente. E veio a pandemia. Pronto. Perdi até a Maria, que nos ajudava em Exatamente. casa. Porque ela também já estava de idade avançada e a gente tinha medo dela pegar. Tá, e como é que você geriu isso para não adoecer, para colocar as várias facetas da Daiane e seguir em frente? Deus me ajudou muito nessa parte, né, espiritual, né, a nossa fé, né, que nossa família plantou isso no nosso coração, sempre me ajudou muito. E olhar para as meninas. E aí até fazer comida, né? Eu tive que aprender a fazer, porque elas pediam para comer, a nossa mãe cozinha maravilhosamente bem, e elas comiam o papá da vovó, e de repente teve que comer o papá da mamãe. Né? Então, E dá certo também? Dá certo, né? Que hoje a Maria Clara Acho fala que pra aprendeu mim... muito, né? Porque tá mais Nossa! gordinha. A mãe fala assim, a Maria Clara fala assim pra mim, mamãe, o seu arroz é o melhor arroz do mundo. E o meu arroz é papa até hoje. Então. Mas tá tudo certo, né? Então, Esse equilíbrio das partes. Você teve momentos em que as filhas te deram força para fazer, para aprender. É possível, se você pudesse dizer para as mulheres hoje, você é feliz com todas essas áreas desenvolvidas? sim, nossa, muito feliz, né? Hoje eu olho pra mim e eu consigo ver uma mulher, né? Que eu tive que aprender a desenvolver isso. Eu tive que falar muitas vezes não para mim, para o que eu queria. Né? E eu tive que sair daquela parte da menina mimada para ir para a mulher que tinha que arregaçar a manga e falar, não, agora eu vou ter que fazer, porque eu tenho 2 filhas. Né? E às vezes a gente acaba esquecendo. E diante de tudo isso ainda, né, lá no processo da maternidade, eu esqueci de mim, de me cuidar. Aí você lembra que da Maria Clara eu engordei quase 20 quilos. E aí, ela nasceu, linda, maravilhosa, forte. E eu, para emagrecer, já não estava mais nova, 36 anos. E hoje eu tenho 40, né? Já tinha 36 anos e eu não conseguia voltar ao meu peso. E eu só fui perceber que eu estava focada totalmente nelas, né? Em servir e ser mãe, quando eu parei de sair nas fotos. A Maria Júlia chamava, ela chamava, e eu não saía nas fotos. E aí eu comecei a falar, não, tem alguma coisa de errado. Então, se está me incomodando eu estar acima do peso, então eu vou ter que fazer alguma coisa. Então, aí eu e o Lucas se revezava, ele ficava com as meninas, a gente saía para andar de bicicleta, lembra que você ia comigo? Parceria, ele ficava com as crianças. Ambiência, ter as pessoas certas. Ele falava, amor, vai, não. E aí você e o Júnior andar de bicicleta tarde da noite, porque era pandemia, tinha tudo isso ainda, né? Mas aos poucos eu fui retomando. E aí voltou o cuidado estético, né? Então. E quando você cuidou de você, isso te deu força? Me fala assim, o tanto que é importante, me pergunta assim, o tanto que é importante, porque os homens às vezes acham que não precisa. Né? A gente vê assim, o marido ou o companheiro ou uma outra fala, não, tá ótimo assim. Mas é o fato de você olhar para você e entender que isso me importa, porque eu já não estou mais me sentindo bem aqui, impacta os outros integrantes da família. Impacta, né? Foi assim, foi um modo de felicidade ativando. Eu vou emagrecendo. Qualidade de vida. Sim, qualidade de vida, né? E aí eu conseguia brincar mais com as meninas, eu conseguia sorrir mais, eu não então ficava tão irritada. Uma mãe bem feliz dá mais amor para sua família, né? E aí depois passou tudo isso, né? Eu emagreci, consegui voltar. E aí até o dia que a Maria Júlia precisou ficar com você, né? E eu não queria voltar mais pro mercado de trabalho, queria ficar em casa. Eu queria constar, assim, que eu estava aguardando ela, porque na minha cabeça ela voltaria para ser meu braço direito, que é uma empresa que cresceu. A Maxi hoje tem quase 300 colaboradores. Ela me acompanha desde o início. Inicialmente como financeiro, depois como farmacêutica, como RT, depois como financeiro. Então, assim, era um braço direito para mim, que, de repente, ela olha para mim e fala assim,
eu não vou voltar mais. Então, eu também precisei de tratamento. Sim, é muito forte isso. Então, olha aqui o próximo dia D que você fala, não, agora eu vou fazer o que eu amo. Foi muito forte. Falar não, não é falar não, mas realizar... Escolher, né? É lógico que eu amo ficar perto de você, você sabe disso, mas romper foi muito difícil. Mas necessário. Mas necessário. E tudo isso ainda foi porque a Maria Júlia, né, ficou com você e eu só voltei para o mercado de trabalho. Mesmo assim, você falou, então não volta, mas volta comigo como visita médica que eu fazia para a Max, né? Fiquei quase 2 anos fazendo visita médica. Não, mas eu acho que você precisa contar primeiro para o pessoal como é que é essa história da Maria Júlia. A Maria Júlia ficou... A Maria Clara estava doente. Eu falei... Não tinha rede de apoio aqui em Dourados. Eu falei, ideia, a Maria Júlia vai ter que ficar com você. Eu preciso levar a Maria Clara ao médico. E você falou, tá bom, só que eu vou ir trabalhar. Eu falei, não, leva ela. E ela foi trabalhar com você, né? E ela já tinha ido lá, mas por conta da pandemia, a gente segurou muito elas dentro de casa, né? E aí ela se deslumbrou com o CD, que é o Centro de Distribuição de Medicamento, com o escritório. E o que mudou em você? Que ela falou que mudou em você? Ela chegou em casa... Na verdade, ela falou pra você, né? Falou assim, tia Déia, por que você não chama minha mamãe para trabalhar aqui com você? Porque ela sabia que eu era farmacêutica. Aí você falou assim, porque sua mãe não quer. Aí você chegou em casa e contou pra mim. Aí, quando eu voltei a trabalhar com você, né, na parte da visita médica, eu estava me arrumando como normal, né? Passei só o filtro solar com base, um batonzinho e coloquei minha sapatilha. Aí a Maria Júlia olhou para mim e falou assim, mamãe, passa um batom e põe um salto e fica igual a tia Déia para você ir trabalhar. Gente... A Maria Júlia é minha cara. A Maria Júlia... E nisso a Maria Júlia tinha 4 anos de idade. 4 anos. Então, assim, daí você para e pensa, o que eu estou passando de como ser mulher para as minhas filhas? É isso. O que eu ensino? O que eu estou ensinando? A gente ensina mais por palavras ou mais pelo que a gente faz? Pelo que a gente faz, não tem, né? O exemplo arrasta. E aí ela foi... E assim, todos os dias que eu me arrumava um pouquinho mais... ela ficava encantada. E o Lucas também, porque parecia que o Lucas ficava mais apaixonado. Aí ele voltou a pegar na minha mão, ele voltou... Tipo assim, parecia que eu reconquistava ele cada dia que eu passava um batom mais forte. Mas tudo isso porque eu estava me sentindo bem comigo. Porque se eu não tivesse coragem de ir fazer, de ir buscar tudo aquilo que eu queria... que eu para mim ali, que Deus vinha colocando que era importante, né, eu ia ficar frustrada e eu não ia ter esse incentivo de me arrumar, de ir atrás, de querer fazer, de se preocupar. E tudo isso foi movimentando dentro de casa. As meninas mais felizes, o Lucas, o marido mais apaixonado, né, voltando ali, pegando na mão, coisas Encontrando a namorada. Sim, coisas que a gente tinha adormecido. Por conta da rotina, do hábito, de ficar dentro de casa e não se arrumar, né? De sempre estar confortável. Então, a gente precisa também sair do conforto, né? Arregaçar as mangas e ir atrás. Hoje, você considera, para você, a sua experiência, para deixar assim para as outras, se você pudesse deixar no sentido assim, eu preciso ser só... tem um termo que fala mãe integral. Não tem como você não ser mãe integral. Porque, que nem agora, as meninas estão na escola, mas eu sou mãe. Eu não deixo de ser mãe, né? Eu sou mãe. Porque daqui a pouco vou pegar, vai para casa, chora. Eu vou pegar, vou para casa, vou dar janta. Né? Eu tô fazendo essa pergunta porque é uma das coisas que ela tinha muita insegurança de deixar as meninas e fazer esse movimento de cuidado profissional. E o tanto que a gente está vendo hoje aqui uma profissional hoje muito mais madura, muito mais sensata, com muito mais para deixar para os filhos, por conta de tomar posse dela mesma, certo? Foi isso. Então, é possível a mulher trabalhar, estar casada, ser profissional, desde que ela esteja bem com ela mesma. Concorda? Concordo. Que foi o que eu descobri
Foi, também Foi o que eu descobri. foi que eu acompanhei você ali, na época que você iniciou com as farmácias, que você abriu. Miguel e Gabriel era pequeno. Porque é uma insegurança. Ia todo mundo pra dentro da farmácia. Isso, ia todo mundo, gente. E as crianças para colocar preço, para organizar gôndola, para inaugurar. Então, assim, se a gente pudesse, eu acredito que as mais velhas precisam falar para as mais novas, que estão vindo agora. E a gente vê uma geração que precisa ouvir, né? Ouvir o quê? É possível ser mulher, mãe, profissional, com equilíbrio e ser feliz. Sim, e temente a Deus ainda, né? Deus é a base, né? Eu considero que não é à toa que a André é de Deus e Daiane de Deus. Mulher do Provérbios 31, que por mais que hoje, né, a gente fala assim, que a mulher está, nossa, super atarefada, mas se você for pegar lá a mulher de Provérbios 31, ela também era. Provérbios 31. Leia. Lá a gente tem... É uma das passagens que mais toma toda a minha vida. Ela era atarefadíssima. E feliz ainda, né? Feliz. Porque ela estava cheia de Deus, né? Cheia de si. Nesse percurso, você considera que você fez um caminho com diferentes dias e que você foi tomando determinadas decisões. É possível ser feliz no percurso ou você só é feliz agora? Não. A gente tem que aprender a ser feliz todos os dias, né? Independente de você esperar conquistar algo. Porque se você for sempre esperar conquistar algo, é que nem comprar um presente ou algo que você queria. É felicidade momentânea. Então, você tem que saber levar e ser feliz todos os dias. Eu sou uma pessoa introvertida, eu não sou... Por exemplo, você é uma pessoa totalmente extrovertida, muito feliz, até demais, né, Mike? Muito feliz, ela é espontânea. Eu sou feliz assim, ó. Eu tô feliz. E tá tudo bem, né? Mas a gente tem que buscar todos os dias ser feliz. Você não precisa esperar, que nem ter o auge da carreira. Você não precisa esperar terminar de concluir a faculdade. Não precisa. Você pode ser feliz todos os dias. Passar pelo processo. Nossa, Dai, mas foi só flores. Não, né? Foi muitos... Deu uma das coisas também. Por isso que eu te admiro muito, que você sabe. Quando a Maria Clara nasceu, nem sei se você lembra, eu fiquei desesperada, porque a Maria Júlia tinha 9 meses. E eu chorava muito, como sempre chorona, né? Sempre chorei muito, eu chorava muito. E você foi lá em casa nos visitar, foi você e a mãe estava lá em casa me ajudando. E aí você falou assim para mim, Daiane, você tem 2 escolhas, minha irmã. Ou você vai olhar para a rosa, que desabrocha, ou você vai ficar olhando para o espinho. Porque eram muitas tarefas. Eu passava quase o dia no trocador, trocando fralda daquelas meninas, né? Então, assim, se você não fosse lá e tocasse em mim e me lembrasse que aquilo era um desabrochar de rosas, eu só ia ficar olhando para o espinho. Ia passar. Porque passou e eu ia perder o momento mais importante, que era o nascimento das minhas filhas. Né? E você sabe, né? E você, pra mim, Déia, você é a inspiração de mulher de negócio, de mulher de família, de mulher que dá certo. Porque eu olho pra você, você é minha inspiração diária. Falo assim, você tem inveja da sua irmã. Gente, eu não tenho... Nossa, Deus sabe do amor que eu tenho por você, né? E o quanto que eu te admiro profissionalmente, esposa, né, dedicada, que luta todos os dias pelo seu lar, pelo seu marido, pela sua família e pela nossa família, né? Então, assim, como não se inspirar em você? Como não querer parecer com você? Como não parecer com você? Não é difícil para mim olhar e não ver você, olhar para minha história e não ver você, a nossa essência. Mas eu vejo assim também. Também é muito difícil ser minha irmã. Também meu Deus. Porque nessa história toda a gente foi crescendo juntas, mas eu também sempre buscando e puxando muito, e trazendo, muitas vezes com a minha verdade, que não é a verdade total. E é bonito esse movimento, e eu vejo em você, e louvo a Deus, esse legado de você buscar o seu lugar, de ver... Porque a maioria das mulheres hoje, ela já quer agora. É uma geração TikTok. Imediatista. Eu quero agora. Mas se você não cuidar da rosa, você não vai ver. Vai ter os espinhos. Vai. Então, a gente parar de ficar nesse mimimi,
né? Que lá fala nesse mesmo, da mulher rixosa, né? Da gente parar de ficar nessa reclamação. Escolheu, eu quero chegar nesse objetivo. Mesmo porque se você escolher, por exemplo, se você está acima do peso, né, e você decidir ficar acima do peso, você vai ser cômodo. Pode ser que sim, mas você vai sofrer. Vai ter sofrimento. Agora, se você falar assim, eu quero emagrecer, vai ser cômodo? Não. E também vai ter sofrimento. Então, tem sofrimento para todos os lados. Você só vai ter que escolher, né, o sofrimento e enxergar a rosa. Daiane, como que a estética contribui para o bem-estar emocional da mulher? A estética contribui para o bem-estar da mulher na questão da autoestima. Porque é muito triste uma mulher olhar no espelho e ela não estar contente com aquilo que ela vê. Ela precisa estar feliz com aquilo que vê. Em paz com o espelho. E em paz com o espelho. Com a imagem. Independente da situação que ela está. Se ela olha no espelho, por isso que o fato de se maquiar é muito importante, porque ela ainda se acha bonita, né? A beleza, ela é essencial. Nossos olhos são treinados para o belo. Né? Quando você vai no mercado, você não escolhe uma fruta que está estragada. Você escolhe a fruta mais bela. Então, nossos olhos, eles são treinados para o belo. Então, você olhar no espelho e não se ver bela, você vai ficar frustrada. Você vai se sentir incapaz de realizar os seus objetivos durante o dia. E toda mulher que se cuida, né, em todos os âmbitos, eu não falo só na questão de harmonização, mas se cuida de estar bonita, com um cabelo arrumado, né, de você olhar e falar, nossa, eu tô bonita. A autoconfiança dela melhora. Força pra ela. Dá força, ela conquista. Tem um livro que fala assim, que a mulher que se cuida, que ela desenvolve melhor todos os objetivos dela e ela ganha 30% a mais. Porque ela se sente autoconfiante e capaz de conseguir realizar todas as tarefas. E por isso que é importante você se maquiar todos os dias, você levantar, você cuidar da sua pele, você tomar água, você cuidar do seu bem-estar, da sua saúde. Porque isso influencia no seu não só na sua casa, mas no seu trabalho. Né? E você se acha competente de realizar várias situações. Autoconfiança. Autoconfiança. Fica muito forte. Então, por isso que para mim é tão precioso tratar as mulheres. E existe um padrão de beleza? Existe um padrão de beleza que é saudável? Olha, um padrão de beleza que é saudável, você tem que estar dentro do esperado, né? Ah, mas uma pessoa que está acima do peso, não tem problema nenhum se ela estiver com os exames dela ok. Agora, se isso estiver influenciando, aí ela precisa procurar um médico e corrigir, né? Agora, assim, o padrão de beleza é o seu. Eu tenho uma paciente que ela tem uma autoestima que você fica encantado de ver a autoestima dela. E ela não segue o padrão de beleza. Ela é totalmente fora da curva. Então, ela está em paz com ela. Fala pra mim, porque assim, ela se sente tão bem, tão realizada, e ela é totalmente fora da curva. Vamos dizer assim, dos padrões então, que a sociedade isso seria impõe. Um padrão de beleza natural. Natural. É o natural dela. Você, no seu trabalho, você busca o padrão de beleza natural ou aquilo que as pessoas que está na moda? Porque a gente tem muito disso, né? Tem. Hoje, se você não cuidar, né, a pessoa acaba saindo totalmente muito diferente do que ela entrou. E aí ela perde a essência. Porque ela se olha, ela não se reconhece. E é neurociência isso, né? Sim, ela o seu ela cérebro perde. olhou ali e não entendeu que é você. Porque pesou muito a mão na hora de corrigir as imperfeições que o tempo traz pra gente, mas eu busco a naturalidade. Por exemplo, faz tratamento, uma ruga a gente vai ter. Não tem como, né? Isso é normal. Agora, você deixar tudo despencar, a gente vê pela nossa mãe. O quanto que incomoda ela, né? E dói até na gente de ver ela triste, né? Ela falando, nossa, eu queria esticar, mas aqui eu queria fazer não sei o quê. Porque ela busca a Júlia da juventude. De 18 anos. É possível? Olha, 18 não, mas... né? Eu tenho uma outra paciente também que ela viu antes e depois dela. Ela falou, meu Deus, joga fora isso aqui. Como que eu estava velha? Então, e ela não conseguia...
se aceitar, se reconhecer, né? Hoje a gente vê assim, o padrão de beleza natural seria eu olhar para você e não descobrir quantos anos você tem? Sim. Quantos anos você acha que eu tenho? Você sabe, né? E você, quantos anos você acha que eu tenho? Eu tenho 40 anos, né? E, assim... E com essa cara de bebê, né, gente? E assim, hoje é essencial, mas é saudável. Né? Se você chegar à câmera, aproximar, você vai ver que eu tenho rugas, que eu tenho imperfeições. Mas é saudável. E me agrada. Eu vejo que eu estou envelhecendo, né? Mas eu também estou me sentindo bem. E isso Então, que é o importante. A beleza natural estaria ligado a esse encontro seu com você mesmo. Isso. Certo? É isso mesmo. Você se encontrar com você. Então, como identificar um bom profissional que vai fazer você olhar no espelho e se reconhecer? Se sentir mais autoconfiante. Buscar um profissional, né, adequado, isso é essencial. Porque hoje em dia... Porque a gente vê um monte de complicações por aí. A gente vê um monte de complicações. A gente mora, né, também perto do Paraguai. Né? Então, é muito importante a gente escolher a dedo os profissionais. Né? Olha, hoje a gente tem Instagram, tem Google. Então, olha a essência desse profissional. Né? Hoje a gente acompanha muito pelas redes sociais. Veja as crenças. Eu vejo que aquilo profissional que ele só busca. sabe fazer um jeito, né? Veja aquilo que ele busca. Porque talvez tem paciente, não vou falar, mas tem paciente que fala assim pra mim, que vem atrás de mim por causa de preço. Infelizmente, ter o melhor preço não garante a melhor qualidade, nem dos meus produtos e nem do profissional. Porque tudo há um gasto. Há um gasto ter o melhor produto, há um gasto você tentar ser um melhor profissional, que é buscar conhecimento. E tudo hoje é pago. Tem um monte de conteúdo disponível? Tem, mas os melhores são todos pagos. Então, a essência é você buscar o profissional, né, saber as crenças dele, o que ele busca, né, tudo isso vai te ajudar. Porque uma pessoa que ela está centrada em Deus, dificilmente ela vai colocar dentro de você algum produto que não seja regularizado pela Anvisa. Mas que nem a gente já viu casos de profissional que não falou para o paciente o que ele estava injetando no paciente. E isso, gente, esse elo de confiança é muito importante. Muito importante. Então, não escolher um profissional somente pelo preço, mas a qualidade. Que produto? Tem gente que... Eu falo assim, tem mulheres que vai lá e não sabe nem o que colocou, mas eu falo, mas o que você já colocou? O que você já fez? Qual foi o procedimento? Não sei. Ela só fez, confiou e não sabe o que fez. Então, essa pesquisa antecipada desse profissional, da regularidade, dos produtos que está sendo utilizado, seria um fator importantíssimo para o resultado final do tratamento. Sim, porque assim, você quer colocar qualquer produto dentro de você? Eu não. Imagina. É o mesmo que você também tem que ter consciência. Né? Hoje, tem muitos profissionais na área da estética, né, e que ofertam preços. Mas o que ele vai colocar dentro de você? Você vai só pelo preço? É só o preço? Né? Mas é você? E se você coloca um produto que não é regulamentado pela Anvisa e depois dá uma complicação? Não é rastreado. Isso é uma das coisas que na farmácia a gente tem muito, esse rastrear, saber quando foi produzido, de que forma foi produzido. Né? Então, esses são critérios muito importantes. Sim, na área da estética também, né? O paciente vem, faz uma ficha, né? Tem lote, tem nota fiscal. Então, você consegue rastrear esse produto. Né? E é uma pessoa, um profissional que ele está trabalhando dentro da vigilância corretamente, se der alguma complicação, ele vai acionar a indústria. Como, então, que a gente está falando muito de você cuidar dos outros, etc, etc. Mas você, como que seria uma rotina, como é que é a sua rotina de autocuidado? A minha rotina de autocuidado, né? Eu cuido muito do meu espiritual, né? Então, né, nós vamos à igreja, não só eu, mas as meninas, né? Eu faço minhas orações todos os dias, né? Faço meu skincare, né? Sabonete para o rosto, especial para o rosto, com pH certíssimo. Você vê que skincare, você falando sabonete, tem N tipos de sabonete. Tem. A farmácia tem diferentes tipos de diferentes preços. Eu falo para as meninas, pelo menos um sabonete que é específico para o rosto.
não pega o do corpo por conta do pH. Certo. Né? Então, assim, você manter ali os seus cremes diários, né? E tudo tem que ser muito rápido. Porque eu levanto, faço minha oração, o Lucas já levanta, a gente vai pro café da manhã e dali tem que sair pra vida. E as meninas já vêm. Então, tem que ser tudo muito prático. Então, eu não faço coisas que são muito difíceis, né? Então, eu tenho um filtro solar bom, com base, né? Então, eu já cuido ali. A nossa alimentação, a gente sempre dá prioridade para comer o nosso alimento que seja preparado, né? A gente evita comprar fast food, né? Comidas prontas. Cuidamos também da alimentação, a academia e também cuido com procedimentos estéticos. Né? Bioestimulador de colágeno, preenchedor, Então, só gente, não na boca. essa carinha dela de 21, né? É possível, desde que a gente tome todos os processos, todos os hábitos, se tornar um hábito, Isso, né? tem Por que se exemplo, o tornar filtro um solar, hábito. as pessoas falam, vou pra praia, vou usar filtro solar. Não, tem que ser todos os dias. Essa luz queima, né? Então, a gente tem que estar com o filtro solar adequado, preparado para poder. E hoje a gente inclui na maquiagem. Hoje, na farmácia, gente, nossa, tem N produtos. Você fica, tem para cada lugar. Eu sou suspeita para falar, Né? sabe, pessoal? Mas a indústria farmacêutica se desenvolveu muito nessa área e são produtos. A nossa Anvisa é um órgão que às vezes a gente fala, o que é essa Anvisa? Gente, é um órgão fantástico que de regular, de buscar, de ir atrás, de garantir para todas. Sim. Do filtro solar mais barato ao filtro solar mais caro, qualidade e o preço acessível para todas. Então, você consideraria no skincare um sabonete, um creme, Isso. que seria um repositor, e o filtro solar. Isso, e um filtro solar. Com base, preferencialmente, já passam na farmácia, pega um blush também. Na Maxi, o tá, blush, gente? o blush que você já passa na maçãzinha, você já passa no olho e passa um rímel, um batom e vai pra vida. Tá, então vamos lá, Dai. O que você quer dizer, que você deixaria de recado, como nessa área que você está da estética, falando de glúteos e de todo o corpo da mulher, o tanto que você tem entendido, que você vai deixar de recado para as mulheres hoje? Mulher, vai atrás dos seus sonhos, independente de qual seja. Né? Hoje eu recebo muitas mulheres que têm o sonho de ter um glúteo. Se é o sonho, né? E se é um sonho, né? Nós temos que ir atrás. Às vezes a gente fica esperando, né? Que a pessoa realize pra gente. Mas se você for ficar esperando, não vai acontecer. Em todos os sentidos. Cuide de você. Cuide da sua família, que é um bem precioso, né? E eu falo, cuide de você. Porque se você cuidar de você, você vai dar mais amor para sua família, você vai dar mais amor para o seu marido, para os seus filhos e mais amor para você. E você vai viver muito melhor. Bom, nós tivemos aqui conosco a farmacêutica esteta Daiane. Quero agradecer a você que esteve aqui conosco. E uma frase que ficou assim, me veio muito na minha mente foi o seguinte: quando a gente está no avião, a aeromoça fala assim para você: você primeiro coloca a máscara de oxigênio em você, porque depois, com o seu oxigênio, você pode cuidar de quem está do seu lado.